Então, pessoal, apareceu certinho no modo apresentação? Certinho, Paulo. O laser também está funcionando. Então tá. Então, pessoal, vamos começar. Então, para hoje a gente trouxe para discussão o papel da medicina veterinária na produção de vacinas para a Covid-19. Então, como a Stephanie falou, vai ser apresentado por mim e pela Paola. Então, o que a gente vai estar abordando durante a apresentação? Então, a nossa ideia é estar focando na produção da vacina brasileira, na Butanvac, mas antes de a gente chegar lá a conversar sobre ela, a gente vai realizar a revisão de alguns conceitos que são importantes para a gente estar compreendendo aí como que uma vacina é feita e por todos os testes que ela tem que passar. Também vão ser feitas algumas atualizações de como que está o programa de vacinação contra SARS-CoV-2 aqui no Brasil. E depois a gente trouxe aí para discussão também algumas manchetes de notícias aí relacionando veterinária, pandemia, que a gente está vendo aí nos últimos dias na mídia. Então, os tópicos aí que a gente tem que compreender para depois estar entendendo lá como que está a situação da vacinação no Brasil e também para entender um pouquinho da produção lá da Butanvac. Então, para isso a gente vai estar explicando o que é uma eficácia, o que é efetividade, as fases dos testes, o que é imunidade de rebanho, cobertura vacinal, a resposta imune que essas vacinas vão induzir, como elas vão fazer isso, através dos tipos de vacina. E como isso tudo está interrelacionado. Então, começando pela eficácia. Então, quando a gente fala em eficácia, a gente está falando de vacinas na fase 3 de estudos clínicos. Ou seja, a eficácia ela é dada como está representada ali em grupos controlados. Então, os cientistas vão estar lá, vão estar monitorando os pacientes. Então, vai ter um grupo que vai receber um imunizante que está sendo testado e um grupo que vai receber um placebo, que geralmente é uma solução salina ou alguma vacina, por exemplo, para uma doença que não tenha nada a ver com o Covid nesse caso. Então, a taxa de eficácia ela vai representar a proporção da redução de casos entre o grupo vacinado comparado com o grupo que não foi vacinado. Isso aqui foi um termo que gerou bastante confusão quando foram divulgados os dados de eficácia lá da Coronavac, porque foi veiculado eficácia de 50% da Coronavac contra os 95% lá da vacina da Pfizer. Isso muita gente acabou questionando se a vacina da Coronavac seria uma vacina de qualidade, seria uma vacina boa. Então, sempre é bom lembrar que eficácia ocorre em grupos controlados. A Coronavac, ela foi testada, o grupo que foi utilizado ali para estar participando do estudo, eram pessoas que trabalhavam na área da saúde, pessoas que estavam na linha de frente contra a doença. Ou seja, elas tinham muita mais chance de estar em contato com o vírus do que os grupos que participaram dos estudos dessas outras vacinas. Então, por isso que a eficácia pode ter sido um pouco menor. Isso é só para ilustrar que a eficácia aqui ela não pode ser levada como um parâmetro. Claro, ela é um indicativo inicial se a vacina vai funcionar ou não, mas ela não é o único parâmetro que a gente tem que estar levando em conta aí para afirmar se uma vacina é boa ou não para a população em geral. Então, ali após saber da eficácia, a gente tem que entender o que é efetividade. Aí sim, a gente já está falando do impacto real da vacina na população, né? Então, é quanto a vacina consegue reduzir o número de casos de doença lá no campo, ou seja, na população em geral, vida real mesmo. Essa efetividade, algumas coisas, elas podem estar, alguns fatores podem estar afetando ela, digamos, tornando que essa efetividade seja diferente para diferentes grupos ou em situações pontuais. Por exemplo, ela pode ser afetada por problemas no transporte. Uma vacina aí que tem que ficar de 2 a 8 graus, se ela passar algum tempo aí a 15 graus, talvez ela perca um pouco dessa efetividade. Algum problema durante a aplicação, a eficácia aí também, lá na fase 3, ela pode ser comprometida, né? Se ela faz ela com aqueles seus 95%, mas ela, como eu disse, foi testada numa população diferente da população que vai ser aplicada depois. Então, essa efetividade também pode variar aí com as características da população.
ou no sentido, talvez, o teste seja feito apenas em adultos e depois vão imunizar lá idosos ou crianças, e essa resposta já acaba sendo diferente. Então, isso tudo pode estar alterando aí a efetividade. E também, quando se fala em efetividade ainda, quem participa lá da fase 3 do estudo clínico, lá que dá eficácia para a gente, tenha consciência que eu tenho 50% de chance dela ter recebido placebo e não imunizante. Ou seja, essas pessoas vão se cuidar. E como elas também são acompanhadas, elas ficam, elas, digamos, continuam com aqueles procedimentos e cuidados contra o vírus. Já a partir do momento que uma vacina é feita em pessoas de vida normal, população geral, muitas vezes as pessoas cometem um erro de, eu fui imunizado, oba, estou protegido. Isso é um outro ponto que a gente tem que ficar muito atento quando escuta alguém falando algo nesse sentido e corrigir. Porque a gente sabe que as vacinas elas não vão estar impedindo a infecção, e sim vão estar diminuindo os sinais clínicos. Então, os cuidados, eles têm que continuar sendo os mesmos pós a imunização. Também é importante a gente compreender as fases de testes, como isso acontece, porque muitas vezes a gente vê na mídia, tal vacina está na fase 2, tal vacina está na fase 3, quando que essas vacinas vão chegar para a gente? Para entender isso, a gente tem que entender todos esses procedimentos, todos esses passos ali, que estão retratados ali na figura, até que, para saber mais ou menos aí quanto tempo, por toda a burocracia que a vacina passa até chegar para a população. Então, tudo começa lá na pesquisa, que a gente chama de pesquisa pré-clínica, que são basicamente estudos experimentais do nível de laboratório. Isso geralmente é feito primeiramente em células, né, que a gente diz que é in vitro, e depois em modelos animais, que seriam in vivo. Então, é importante salientar também que essa fase aí, a pré-clínica, ela pode estar continuando, os estudos laboratoriais podem continuar mesmo após já ter se iniciado os testes em humanos. Aí para tentar estar descobrindo novos detalhes, né? Mas essa fase, ela serve basicamente para averiguar quais as estruturas do vírus a gente está lidando, com qual receptor eles vão estar se ligando na célula, tudo isso para desenvolver um protótipo da vacina. Aí esse protótipo, ele vai para os testes. Então, primeiro é feito um teste in vitro, para ver ali se ele consegue, trabalhando apenas com células, tá combatendo o vírus de interesse, que no caso a gente está falando do SARS-CoV-2. E depois os testes em vivo. Primeiramente, são realizados testes aí com 2 modelos animais, um roedor e um que não seja roedor. Para SARS-CoV-2 está sendo usado o roedor, então ratos, e também macacos. Foram escolhidos esses modelos animais porque eles têm a capacidade de expressar a proteína que o vírus da Covid vai se ligar. Então, essa fase em vivo é muito importante para estar avaliando a segurança da vacina, a atividade biológica dela, como que ela vai se comportar no corpo de um ser vivo, também a imunogenicidade, ou seja, a capacidade dessa vacina de causar uma resposta imune, e também a própria formulação ali para avaliar o veículo que está sendo usado e tudo mais. Aqui já vale salientar, quando se envolve, então, animais em pesquisas clínicas, o acompanhamento pode ser feito por veterinários e também por biólogos. Mas coisas específicas, por exemplo, anestesiar animal, ou se em caso de se precisar fazer necrópsia, tudo é responsabilidade exclusiva de médicos veterinários. Então, a maioria das equipes que desenvolveram as vacinas contavam com médicos veterinários aí na equipe. Então, depois que essa vacina passa ali pela parte laboratorial, é feita toda uma parte burocrática de aprovação regulatória para desenvolver a pesquisa clínica. Ou seja, a pesquisa clínica, aqui no Brasil, ela só é iniciada, ou seja, os testes em humanos só são iniciados se tiver todos os protocolos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e também se utilizar aqui micro-organismos, como é o caso aqui das vacinas do Covid, também tem que passar pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E ainda por fim, a Anvisa, ela revisa todos os protocolos para ver se está tudo de acordo, para então autorizar as fases clínicas, a pesquisa clínica. Essa pesquisa clínica, de início, assim, a gente pode dividir em 3 fases. Então, a fase 1, sendo toda a pesquisa clínica agora já é feita em testes em humanos. A fase 1 são usados poucos adultos. Esses adultos precisam ser pessoas saudáveis.
justamente para estar avaliando principalmente a segurança da vacina e tentando ali ver algum evento adverso que possa estar acontecendo, alguma reação. Então, esses participantes, eles são acompanhados bem de perto, eles recebem uma agenda, eles precisam verificar a temperatura corporal a cada algumas horas ali, tudo para manter um controle. Também, já nessa fase 1, já temos alguns dados sobre imunogenicidade em humanos nessa vacina, a dosagem está correta, são feitos os testes de tempo para aplicação da segunda dose. E aí, se tem a finalização da fase 1, se tudo correr bem, a vacina vai para a fase 2. É basicamente as mesmas avaliações, só que são feitas em centenas de pessoas. A partir daí, vai para a fase 3, que aí sim já é um grupo que conta com milhares de pessoas para ver a eficácia. Então, aquele termo que a gente estava conversando lá no início, ele vai ser dado aqui na fase 3. Nessa fase 3 já são grupos mais heterogêneos, então pessoas aí de mais diferentes idades, e essa fase 3, para ela ocorrer, antes ali da 2, ela também precisa da Anvisa para ele estar liberando. Por isso é tanto aquela expectativa quando uma vacina está indo para a fase 3 ou não, e também aquela expectativa que a gente fica para saber aí o resultado dessa fase 3, visto que é ela que vai dar a eficácia, que são aqueles dados preliminares de como a vacina vai estar se comportando. É importante também comentar, eu pelo menos achei interessante que, no caso, né, como eu disse, 50% dessas pessoas que participam da fase clínica 3 são imunizadas com a vacina e 50% recebem o placebo. Essas pessoas, no final ali da fase de pesquisa, que as pessoas que não receberam imunizante, elas têm direito, tá, de estar recebendo essa imunização, então, de forma adequada, como também, né, uma forma aí de gratidão, elas são priorizadas depois, porque afinal elas, aí, entre aspas, se arriscaram para um bem maior, né? Então, a partir dessas três fases, mais uma vez, as vacinas têm que passar por uma aprovação técnica sanitária, todos os protocolos são revisados, ainda tem que passar por uma regulação de acesso a essa vacina, regulação de preço, precisa ser estipulado quanto que aquela vacina vale, né, para então incorporá-la no SUS. Daí só quando ela é incorporada no SUS, a partir desse momento que ela começa a ser distribuída na população. E não dá para esquecer também que muitas vezes a gente pensa só na vacina, mas quando ela vai para o campo, quando é aplicada nas pessoas, tem que pensar em todos os insumos, em toda a mão de obra por trás, desde o transporte, enfim. Então é algo bem complexo. Então a gente tem que se orgulhar muito da ciência mundial, principalmente daqui da ciência brasileira. O Brasil é um país tão grande, tá? Né, que a gente sabe que muitas vezes a ciência aqui acaba ficando de lado, mas mesmo assim está fazendo um trabalho, ainda engatinhando, mas está fazendo um bom trabalho e está seguindo num caminho correto. Então, essa vacina, essa vacinação, ela preconiza isso aqui, que é a imunidade de rebanho, que é basicamente proteger indiretamente pessoas que por algum tipo de situação ainda não foram imunizadas ou pessoas que não podem ser imunizadas, às vezes aí bebês ou alguma pessoa imunocomprometida. Então, a importância da gente tá tomando a vacina, além, claro, da proteção para a gente, mas também para proteger a sociedade, que esse esqueminha, algo que reflete muito bem isso, onde ali em azul a gente tem as pessoas representadas, as pessoas que foram imunizadas, em verde as pessoas que não foram imunizadas, mas são pessoas saudáveis, e em vermelho ali uma pessoa que está com o coronavírus. Então, ali na situação de cima, quando a imunidade de rebanho já está instalada, a gente percebe que a pessoa que está com o vírus, ela acaba não disseminando essa doença para muitas outras pessoas. Ali, nesse caso, representada foi apenas para uma. Então, todas as outras já estavam protegidas, mesmo não tendo recebido a vacina. Já na situação ali de baixo, a gente percebe que as pessoas não imunizadas, praticamente todas elas ficaram doentes e até algumas mortes foram registradas. Isso é algo que vale ressaltar também, que essas vacinas, muitas vezes a gente pensa só em combater totalmente a doença, mas acaba esquecendo que elas também conseguem evitar a maioria das mortes, o que é um ponto bem importante. Essa imunidade de rebanho, ela está intimamente ligada com a cobertura vacinal que é realizada. A cobertura vacinal, então, é basicamente a taxa e a porcentagem das pessoas que foram vacinadas
E essa taxa aí que a gente diz que é a cobertura vacinal que ofereceu a imunidade de rebanho para controlar a doença. A Paola vai falar um pouquinho mais para frente nas atualizações como que está bem certinho, mas aqui é só para lembrar que pelo SARS-CoV-2, como é algo novo, a gente ainda não tem um número exato de quantos por cento da população teria que ser vacinada para essa imunidade de rebanho estar instalada. Porque muitas pessoas acabaram produzindo anticorpos por infecção e foram assintomáticas, então estão imunizadas e nem sabem. Então a gente não tem esse número exato, mas, por exemplo, se pegar outras doenças como o sarampo para garantir uma imunidade de rebanho, aí, para garantir a proteção da população, 95% das pessoas devem estar vacinadas. O Covid provavelmente vai ser algo bem abaixo disso. Alguns trabalhos ele falam até 43% ali em alguns países, mas também isso é muito regional aí de como foram, né, o número de casos em cada região. Mas então, mais uma vez, é muito importante, sempre que vocês tiverem oportunidade de convencer uma pessoa a se imunizar ou conscientizar a pessoa da importância de estar levando isso a sério, façam, pessoal, porque não é só a proteção individual, assim, do coletivo. E por fim, aí nessa parte de conceitos, tudo isso basicamente para fazer com que o corpo já esteja preparado para combater o vírus caso ele entrar em contato com o corpo, né, a produção de anticorpos. Então, para isso existem basicamente 4 tipos aí, grandes, né, em grupos, 4 tipos de vacinas. Então, a gente tem vacinas de vírus, que a gente chama que o vírus-alvo, aqui no caso, então, o SARS-CoV-2, ele é processado para gerar uma resposta, mas para não causar a doença. Então, ele pode ser um vírus atenuado, que é basicamente reduzir a virulência dele, fazer ele replicar mais lentamente, para o corpo estar dando conta ali de combater ele. Ou ele também pode ser inativado, uma vacina de vírus inativado, onde partes do vírus vão estar associadas a outro micro-organismo para estar gerando essa imunogenicidade. Das vacinas de Covid, a representante nessa categoria, então, a gente tem a Coronavac. Outro tipo, então, são as vacinas de proteínas. São proteínas que são produzidas lá no laboratório e são colocadas dentro das vacinas. Então, pode ser vacinas de proteína do tipo subunidade, que são basicamente as proteínas virais purificadas, as proteínas ali, os antígenos, né, que vão gerar essa resposta imune, eles são purificados. Ou também podem ser criados no laboratório partículas semelhantes ao vírus, que é o Virus-like Particle. A sigla é VLP. Então, essas proteínas, elas vão ser acopladas às proteínas imunogênicas, os antígenos, para gerar resposta imune. Das vacinas aí que estão sendo utilizadas ao redor do mundo, ainda não tem nenhuma contra o Covid-19 que usa essa base para realizar a proteção. Aí também temos as vacinas de vetor viral, são vacinas então que utilizam a estrutura de um outro vírus para produzir a proteína do vírus da Covid lá no indivíduo, que a gente chama de vacina recombinante. Então, nesse aqui, a vacina do Oxford funciona com esse vetor viral, a Sputnik V e a da Janssen. E também, como vai ser comentado depois, a Butanvac, que está em desenvolvimento, também funciona com o vetor viral. E, por fim, a gente tem aí as vacinas de ácido nucleico, elas podem ser de DNA ou de RNA. Aqui, no caso, o vírus da SARS-CoV-2 é um vírus RNA, então, basicamente, já no caso do Covid, esse RNA, a gente vai pegar um plasmídio modificado com material genético do Covid para produzir RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser embaladinho, ele vai ser colocado dentro de uma estrutura, uma nanopartícula de lipídio. Porque de lipídio, para esse RNA mensageiro conseguir entrar nas células com facilidade, lá no hospedeiro, e lá ele começar a produzir os antígenos, né, as proteínas do vírus, os antígenos, que geram imunogenicidade, então, para estar estimulando aí a produção de anticorpos. Então, esses são os conceitos aí que a gente precisa estar entendendo, e agora a Paola vai falar para a gente como é que está aí a situação, atualizar.
as vacinas. Então, o pessoal tá me ouvindo bem, Ana? Todo mundo? Sim, Paola. Perfeito. Então tá. Então agora a gente vai entrar numa parte de atualizações, como a Ana já falou, a respeito das vacinas que estão sendo desenvolvidas para a Covid-19. Então, segundo a OMS, desde fevereiro de 2021, pelo menos 7 vacinas foram lançadas nos países. E a gente tem aqui, em dados, os números de vacinas em estado de desenvolvimento clínico seriam 88, e vacinas no desenvolvimento pré-clínico, 184 vacinas. Esses dados aqui são da Organização Mundial da Saúde e também eles lançaram esse informativo que eu achei bem interessante. Então, eles atualizam os dados nas terças e nas sextas a respeito do status das vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo todo. Então, eles apresentam um sumário com tabelas dos candidatos às vacinas nos diferentes estágios de desenvolvimento, tanto clínico quanto pré-clínico, e apresento também quem está desenvolvendo essas vacinas e a técnica que está sendo utilizada para desenvolvimento. Então, é mais um status bem interessante. Então, quem tiver interesse, entra lá só no site da World Health Organization e daí baixa os dados em Excel e consegue visualizar todas essas atualizações. Aqui é um print desse projeto que eles colocaram. Então, aqui, como eu já comentei, seria quem está desenvolvendo as vacinas, o nome, a plataforma que está sendo utilizada, aí o status, se ela foi finalizada, ou está em progresso. Então, todas essas informações do processo da confecção dessas vacinas a nível mundial. Uma visão geral aqui da vacinação no Brasil, esses dados são de 2 dias atrás, então na quarta-feira. Em relação a doses aplicadas no Brasil, então a gente tem 31.703.967 doses aplicadas. E pessoas, em relação a pessoas totalmente vacinadas, a gente tem a porcentagem de 3,6% da população brasileira vacinada. Em relação ao mundo, em percentagem, então, a população vacinada está em 2,4% da população que já recebeu as 2 doses da vacina, no caso, que está totalmente vacinada, né? Então, agora, algumas notícias em relação aí mais atualizadas a respeito da vacinação aqui no Brasil. Então, o Butantan supera 40 milhões de doses da Coronavac, mas a nova produção depende do insumo. Lembrando que as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil, a Coronavac, que é a da China, e a... Ai, meu Deus, fugiu o nome. A de Oxford, que está sendo desenvolvida aqui pela Fiocruz e a Coronavac pelo Butantan, necessitam da importação desse insumo. Um ingrediente farmacêutico ativo para a produção dessas vacinas. Então, o Brasil necessita importar esse ingrediente. Então, aqui eles colocam na notícia que 88,4% das doses previstas no contrato já foram entregues ao Ministério da Saúde, mas a nova remessa deve atrasar por falta do ingrediente ativo. Essa notícia foi na quarta-feira, né? E daí na notícia eles colocam que até dia 20 eles deveriam receber essa nova quantidade do insumo. Mas aí no dia seguinte, na quinta-feira, ontem, acabou saindo essa notícia da China, que ela iniciou o envio do ingrediente para produzir mais 5 milhões de doses de vacina no Butantan, da Coronavac. Né? Então, aqui previsão de chegada na segunda-feira, dia 19, para o Butantan já iniciar a produção de mais 5 milhões de doses de vacina. Em relação aqui a nível nacional, o Butantan, então, acho que muita gente já deve estar sabendo dessa notícia, que ele desenvolve a primeira vacina nacional contra a Covid-19, que seria a Butanvac. Aí aqui eles colocam, essa notícia já é do final de março, aí
A expectativa é que os ensaios clínicos das fases 1 e 2 em humanos comecem em abril, que necessitava ainda da autorização da Anvisa. Então, começa a produzir aí uma vacina totalmente brasileira. Aqui seria uma notícia de ontem, que a diretora da OMS pede incentivo para a produção nacional de vacinas contra a Covid, e segundo ela, não virá de outros lugares. Então, a importância do país não depender da importação do insumo para a produção de vacinas aqui no Brasil e produzir todos os ingredientes nacionais. Esses dados aqui são daquele documento que eu falei anteriormente. Então, aqui já tem a vacina do Instituto Butantan do Brasil, que é baseada na parte de produção dela em ovos embrionados, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, como ela vai ser produzida, ela é do tipo vetor viral, como a Ana já comentou, e vai ser utilizado, então, ovos embrionados de galinha. Então, o que acontece? É utilizada a proteína spike do coronavírus, que ela tem ligação aí com as células humanas, e é utilizado também o vírus da doença Newcastle, porque para produzir para esse vírus ser replicado em ovos, sozinho ele não consegue. Então utiliza-se o vírus da doença Newcastle, que é uma doença que acomete aves, tanto silvestres quanto domésticas, e é uma enfermidade viral aguda e altamente contagiosa que vai causar sinais respiratórios e até nervosos nas aves. Então, nos humanos não infecta o humano, no caso. Então, é utilizado. Esse vírus ele vai funcionar, como alguns lugares já ouvi falar, como um vetor viral e como se fosse um cavalo de Troia, que vai levar a proteína do coronavírus para dentro do ovo e induzir, fazer com que ele se replique dentro dos ovos. Esses ovos utilizados para a produção de vacinas, eles passam por um controle de alta biosseguridade, alta sanidade, tanto a produção, as granjas, elas são em locais totalmente afastados e todo um controle diferenciado em relação à sanidade desses ovos para produzir as vacinas. A produção da Butanvac ela é parecida com a vacina da influenza. Também é utilizado, no caso da vacina da influenza, os ovos de galinha embrionados. Então, primeiramente, eles vão passar por uma ovoscopia, onde vai ser verificado se eles possuem uma boa vascularização e se o embrião está vivo. Porque o vírus vai utilizar o embrião como substrato para se replicar. Então, a gente necessita de um embrião vivo e viável para que ele possa se replicar dentro do ovo. Após isso, acontece a etapa de inoculação, ou seja, a inoculação do vírus dentro do ovo. Então, aqui a gente tem um ovo, o embrião, a câmara de ar, e a inoculação é feita diretamente na cavidade alantóica, no líquido alantóico. Depois disso, vai para a incubação. Em relação à produção da Butanvac, eu não sei ao certo quanto tempo fica na incubação, não encontrei esse dado. Mas em relação à da influenza, de 60 a 72 horas, dependendo da cepa. E o vírus ali, no caso da influenza, vai se replicar 10 milhões de vezes dentro do ovo. Depois da incubação e da replicação viral, esses ovos eles vão para uma câmara fria, para onde vai ocorrer a morte embrionária, a retração nos vasos sanguíneos e a liberação das partículas virais no líquido alantóico. Depois disso é feita a colheita desse líquido. Então os ovos eles são quebrados e virados para baixo. E vai ser feita a colheita do líquido juntamente com as partículas virais. Depois todo esse material ele vai ser filtrado, vai passar por uma centrífuga para ser retirado os restos de membrana, cascas de ovos, hemácias. E após isso vai passar por uma série de processos que vão garantir a suspensão viral desse vírus e a fragmentação dele. Nessa etapa aqui vai ocorrer inativação. Então, a gente precisa inativar o vírus para que ele não cause a doença ou se replique dentro do hospedeiro. Depois dessa etapa,
E essa etapa aqui é muito importante, né? Porque a gente quer que ele cause induza uma resposta imune no hospedeiro, mas não a doença em si. Vai passar por etapas de filtração, de purificação, formulação, ou seja, vão ser adicionadas outras coisas para que a diluição e a concentração dessas vacinas fiquem na concentração correta, enfim. E até que seja o invase e até que é feita uma última fase de testagem até ela ser enviada para ser aplicada em seres humanos, né? Que ela esteja a certificação de que ela seja segura para aplicação. Aqui mais notícias a respeito dos ovos que vão ser destinados aí para fabricação de vacinas. Então, as granjas produzem ovos para fabricação de vacinas contra a Covid-19 em São Paulo. Nesse caso aqui, uma notícia aqui do Sul, uma empresa do oeste do Paraná, a Globo Aves, fornecerá ovos embrionários para a produção da Butanvac. Lembrando que a Globo Aves ela já fornece ovos embrionados para a produção das vacinas da gripe, da influenza. Então, a previsão inicial do Butantan seria de produzir 40 milhões de doses da vacina e a Globo Aves inicialmente repassará 20 milhões de ovos ao Instituto. Então, agora, para finalizar, alguns tópicos aí que a gente, nós, né, como na área de veterinária, acabamos nos deparando aí com algumas notícias, enfim, só para estar atualizando e quem sabe aí no final a gente faça uma discussão, né, se vocês quiserem participar, enfim. Então, nós já temos a consciência que, né, como médicos veterinários ou como futuros médicos veterinários falando, nós não somos responsáveis apenas pela saúde, pela sanidade, enfim, dos animais, e sim de todo o ambiente, então a relação, né, da saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. E isso foi um tema que veio muito, assim, na mídia nos últimos tempos aí em relação à pandemia, no sentido que se debateu até se realmente veterinário seria um profissional da saúde ou não, ou como isso estaria se encaixando. Então, acabou que o cenário da pandemia trouxe à tona muito mais essa discussão aí do papel do médico veterinário e a importância dele para a sociedade como um todo, além ali do cuidado com os animais. Então, aqui tem algumas notícias. Enfim, que estão ligando aí, no caso, a medicina veterinária com a Covid. Então, uma que tem umas 2 semanas que cirurgias veterinárias poderiam ser suspensas para reduzir o uso de insumos. Isso até foi curioso, porque alguns conhecidos meus, assim, que não são da área, né, vieram perguntar, tá, mas o que os insumos da veterinária têm a ver com os insumos humanos? Muitas pessoas nem se dão conta que os materiais utilizados são os mesmos, que nós também utilizamos respiradores para os animais, ou que os anestésicos são os mesmos. Então, entrou também nesse debate de ser algo que é semelhante ou não aí à medicina humana. Também projetos aí permitindo projetos aqui que já foi apresentado até na Câmara lá do Senado, para permitir que as indústrias veterinárias produzam vacinas contra a Covid-19, porque o Brasil hoje tem muita mais plantas de empresas para produção de vacinas veterinárias, com uma biosseguridade nível 3, né, que é o que é exigido hoje para as vacinas que já estão sendo produzidas, muito mais laboratório veterinário do que laboratório para produzir vacinas para seres humanos. Então, seriam 3 laboratórios veterinários aí que talvez venham a estar sendo credenciados para produzir as vacinas para SARS-CoV-2, no caso para humanos, para estar aí acelerando esse percentual aí da imunização. Também outra coisa que foi muito debatido foi no sentido de os médicos veterinários poderem ser imunizados já lá no grupo de profissionais de saúde. Então, tem uma notícia até da semana passada, então algo recente, que ainda falando, né, que em algumas cidades ali do Mato Grosso a classe da medicina veterinária ainda não foi contemplada com a imunização. E aqui, mais uma vez, acaba que as pessoas não têm a consciência, a população em geral não tem consciência que, claro, não falando aqui dos médicos veterinários lá que fazem atendimento ao público, mas falando daqueles médicos veterinários que estão trabalhando no combate realmente à pandemia.
Tem muito veterinário que trabalha com atendimento de comunidade, enfim, que tá ligado a isso e acabou não sendo imunizado. Então, isso gerou um debate bem grande no início das campanhas de imunização e por algumas regiões aí do Brasil isso se perdura até agora. E por fim, eu acho que a notícia que mais surpreendeu a população em geral, assim, no sentido de que quando a Pfizer, a vacina da Pfizer estava na mídia lá, que eles ter aquela 95% de eficácia, que era uma vacina muito boa, incrível, não sei o que, todo mundo queria da Pfizer, o responsável, né, o chefe lá da Pfizer era um médico veterinário. Muitas pessoas ficaram chocadas com isso, como que o médico veterinário poderia estar lá, poderia estar atuando dentro de um laboratório, conduzindo uma pesquisa, ou enfim, tomando decisões que poderiam ou não estar acelerando, ou atrasando, ou determinando a eficiência dessas vacinas. Então, também algo que para a classe acabou refletindo como algo positivo, no sentido que cada vez mais aí os médicos veterinários estão sendo reconhecidos aí pelo seu papel na saúde única. Então, aqui algumas referências que a gente usou. É isso, obrigada. Ficamos à disposição para dúvidas ou discussões. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa, só falar aí. Vou parar a apresentação agora. Muito obrigada, meninas. Foi muito boa a palestra de vocês.